deve terminar onde? Aonde começa o direito da outra, né? Então, vejam que essa noção, ela vem aos poucos se perdendo, mas ela, na verdade, não é uma inovação, porque ela já existiu quando tínhamos o chamado estado de natureza. O que é estado de natureza? É o mais forte preponderando sobre o mais fraco, é a lei do mais forte sempre a que valia, né? As pessoas não tinham regras, cada um fazia o que bem entendia, né? E aí, três camaradas, como nós temos aí nesse esse post aí, post, né? Que é onde nós temos três filósofos da antiguidade. Temos aí, o primeiro deles é o Thomas Hobbes, o homem que escreveu o Leviatã, né? O Leviatã, qual foi a ideia do Thomas Hobbes? Um dia, Thomas Hobbes levantou, né, e decidiu, então, né, fazer aí, criar um contrato social. O que é um contrato? Contrato, na verdade, é um acordo, né? Um acordo é como se vê, por exemplo, lá no artigo 421 da Lei 10.406 de 2002, o Código Civil, com certeza, os senhores irão fazer uso desse Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002. Então, lá no artigo 421, nós temos a plena liberdade para acordar, né? Mas depois que acordar ou contratar, aí nós teremos a observação da cláusula, aí eu peço que os senhores pesquisem, a cláusula pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda quer dizer que o acordo faz lei entre as partes. Então, veja o que aconteceu entre Robinson Crusoe e Sexta-feira, foi exatamente uma cláusula pacta sunt servanda, ou seja, a partir de um determinado momento, eles passaram, então, a dividir as coisas, ou seja, criaram regras para que eles pudessem conviver pacificamente, né? Então, nós tivemos aí a regra pacta sunt servanda. Então, no estado de natureza, aquele estado onde é uma bagunça geral, né, onde ninguém se entende, aquela confusão, aí o Thomas Hobbes teve uma ideia de vou fazer um contrato social, né? Só que o Thomas Hobbes ele vivia numa época do governo absolutista, né, onde o rei era o cara que mandava matar, mandava soltar, mandava prender, era o rei o dono de tudo, né? Ele era o proprietário de tudo na época, o rei. Então, a noção de contrato social, a noção de limitação dos direitos da sociedade era muito pequena, porque não existia muita liberdade, não tinha liberdade o povo. Então, não tinha muito o que se falar em liberdade do povo. Enquanto que, do outro lado, nós tínhamos o John Locke, esse do meio aqui é o John Locke, que, como assim, era o Thomas Hobbes, que vivia numa época em que o governo era absolutista, o dono de tudo, né? Era o cara, né? Do outro lado, John Locke tinha um governo onde era totalmente liberal, ou seja, que pregava o Estado mínimo, assim como é nosso artigo 170 da Constituição Federal. Quando os senhores derem uma lida lá no artigo 170 da Constituição Federal, verão que nós temos o Estado liberal. O que é o Estado liberal? É o chamado Estado mínimo. Alguém sabe dizer o que é o Estado mínimo? Na verdade, o Estado mínimo é aquele Estado que só se preocupa com a saúde, com a segurança e com a educação, né? Com a saúde, com a segurança e com a educação. Esse é o Estado mínimo. Mas, mesmo assim, era um Estado bagunçado do mesmo jeito, né? Então, o que John Locke pensou? Vou fazer um contrato social. Vou fazer um contrato social. Muito bem, fez um contrato social. Aí surgiu do outro lado um socialista, que foi o Jean-Jacques Rousseau, né? Vejo que o Thomas Hobbes era absolutista, que escreveu o Leviatã, John Locke, um liberal, né? E apareceu, então, Jean-Jacques Rousseau, que era um socialista. Esse já estava no meio do caminho. Não era absolutista, como era Thomas Hobbes, e não era liberal, como era John Locke. Então, ele também inventou de escrever o quê? Um contrato social. O que é um contrato social? Contrato social é um acordo entre a sociedade, entre as pessoas que vivem numa sociedade, para determinar aquilo que deve ser feito, ou seja, um conjunto de regras, né, criados pela própria sociedade. Então, isso é um contrato social. Então, veja que quando se colocou o contrato social sobre esse estado de natureza, aí surgiu outro estado, que é o estado que nós estamos estudando,
que é o Estado de Direito. Estado de Direito. Imagine quem é que nunca cozinhou. Todos aqui, com certeza, já cozinharam, né? Quando colocam a água para ferver na panela, a água fica lá borbulhando. Aquilo ali é o quê? Aquilo ali é o estado de natureza, né? Ninguém se entende, é uma bagunça, né? É bolha para tudo que é lado e tal. Aí, de repente, vem alguém e coloca tampa em cima. O que acontece com essa panela? Ela se acalma, né? Esta tampa é o contrato social. Então, o contrato social de Thomas Hobbes, o contrato social de John Locke, o contrato social de Jean-Jacques Rousseau tem essa função da tampa da panela. Logicamente, não coloque lá na prova, né? Que trata-se de uma tampa de panela. Se tiver a pergunta, o que é contrato social? Aí vão responder, é uma tampa de panela. Não é. Na verdade, não existe essa possibilidade. É o efeito da tampa de panela que se realiza, ou seja, tudo se acalma, tudo fica tranquilo, né? A água baixa, fica tranquilinha, né? Então, nós temos aí a tampa da panela. Quando se coloca a tampa da panela, surge um novo estado, que é o chamado estado de natureza. O que significa estado de natureza? Estado de natureza é aquele estado em que se cria uma linha imaginária, né? E todos ficam abaixo dessa linha, que é exatamente o que? O estado de natureza, inclusive o Estado. O Estado fica abaixo dessa linha. O Estado não é liberado para fazer o que ele bem entender, né? Como tinha aquela música um tempo atrás, aí a maioria dos senhores não pegou, né? Está tudo liberado, não é assim. Nós temos um limite, né? E essa linha imaginária, que esse limite é o chamado estado de natureza, não estado de direito, estado de direito. Então, nós temos o estado de natureza, coloca em cima do estado de natureza a tampa da panela, que é o contrato social, né? E aí surge um novo estado, que é o estado de direito. O Estado de Direito está lá na Constituição Federal. E é o que vai nortear todo o nosso estudo. Vai nortear todo o nosso estudo, está previsto lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, quando diz que ninguém é obrigado a fazer ou a não fazer algo que não esteja previsto numa lei. Né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, tudo na nossa vida tem que ter uma lei. Né? A lei manda fazer e a lei manda não fazer. Então, o artigo 5º, inciso 2º, nós temos o princípio da legalidade, que nada mais é do que aquela linha imaginária, né, que é o Estado de Direito. O que é Estado de Direito? Todos nós passamos a viver sob a lei, abaixo da lei, inclusive o próprio Estado. Então, tudo tem que ser registrado, tudo tem que ter certificado, tudo tem que ser reconhecido, e isso nada mais é do que demanda do quê? Demanda da lei. Né? A lei é que manda que seja assim. Então, tudo que nós vamos fazer deverá estar incluído ou preservado ou previsto em alguma lei. Né? Então, o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal traz aí o princípio da legalidade, que é o primeiro princípio que nós iremos estudar. Então, o princípio da legalidade é aquele que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso está lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Então, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, vejam que nós temos aí uma bagunça, um estado bagunçado, que é o estado de natureza. Aí vem alguém e coloca o contrato social, aquele contrato social que foi idealizado ou por Thomas Hobbes, que escreveu Leviatã, né, que dizia que o homem é o lobo do próprio homem, ou seja, o homem vive constantemente com medo do outro homem. Né? Vem aí o John Locke com seu Estado liberal, onde o Estado deverá ser mínimo, só cuidar da saúde, da segurança e da educação, o resto tem que largar na mão do setor privado e cada um que se vire do jeito que puder.
não é verdade? Esse é o Estado liberal. E o Estado socialista de Jean-Jacques Rousseau, baseado aí naquelas gerações